Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, vou começar a fazer com 5 temas. Eu acho que 6 estava ficando muito apertado, quando eu chegava lá no 6º tema já não tinha mais quase tempo. Por quê? Porque eu quero fazer vídeos com menos de 1 hora. Então, quando eu chegava no 6º já estava muito perto de acabar o tempo limite, aí eu era obrigado a esmagar as discussões e não estava sendo muito positivo. Eu quero ser objetivo e breve nas discussões, mas também não quero atropelar, que também não é esse o objetivo. Quero fazer discussões objetivas, mas com calma. Então acho que 5 temas vai ficar melhor. E outra coisa, às vezes eu lembrava de um assunto extra e eu até não falava sobre ele porque não daria tempo dentro de todas as discussões. Agora eu posso começar a fazer isso, inclusive tem um tema extra que eu quero falar com vocês daqui a pouco, que eu tive acesso um pouco antes de começar a gravar o vídeo, aí a apresentação toda já estava pronta, as imagens, eu achei melhor, não, eu vou falar mesmo só assim em imagem, porque é uma discussão importante também. Eu encaixaria no lugar de alguma dessas aí, se eu tivesse tido, visto antes, não sei o que eu tiraria, porque eu acho que todas aí são importantes, mas falo como um extra, tá? Já vou falar daqui a pouco. Em vermelho, os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E agora sim, o assunto que eu, pouco antes de começar a gravar o vídeo, já estava com tudo pronto, estava assistindo TV, na mídia corporativa mesmo, e vi uma discussão sobre a visita de uma comitiva brasileira do governo do Brasil à Guiana para uma cúpula que está acontecendo. E aconteceram ali uma série de discussões, que, primeiro, não é nem preciso dizer que existe um atentado violento às informações por parte da mídia no seu sentimento anti-Venezuela, no que tange a questão do tema Guiana e Venezuela, o caso de Essequibo. Isso aí eu acho que nem merece uma nova rediscussão, porque eu já falei outras vezes sobre como a mídia atenta contra a verdade para produzir um cenário pró-Estados Unidos, pró-Reino Unido. Isso volta a acontecer sempre que o tema Essequibo aparece. E quanto mais eu assisto a mídia corporativa falando sobre a Guiana, e sobre a questão de Essequibo, e sobre a questão do petróleo na Guiana, mais é chocante como os caras conseguem fazer um atentado violentíssimo contra a verdade, Mas enfim, 2 coisas me chamaram a atenção nessa questão do Brasil aí em Essequibo. Uma delas é reforçar uma coisa que a gente já discutiu aqui, mas é como os países da região, e o Brasil incluído aí, conseguiram produzir uma discussão e um meio de campo possível para que Venezuela e Guiana pudessem tentar dialogar e a partir daí reduzir a tensão que seria favorável para que Estados Unidos e Reino Unido conseguissem ampliar a sua presença militar. Isso foi muito positivo, foi um acerto do governo brasileiro e dos outros governos da região que conseguiram neutralizar as tentativas anglo-yankees de promover um caos regional a partir da questão de Essequibo, que é uma questão histórica e importante para a Venezuela. Isso a mídia só nega quase que completamente, é uma questão histórica para a Venezuela. É uma questão entre a Venezuela e o colonialismo britânico. Para quem não sabe, dê uma pesquisada aí na questão de Essequibo, eu já discuti outras vezes aqui no canal sobre isso. Mas esse é um ponto, tá? Esse é um ponto e não há nada de novidade nisso, que eu já falei outras vezes sobre o quão positiva foi a intervenção dos países da região que evitaram uma situação mais tensa. E o Brasil incluso aí, Acho que foi um bom posicionamento do governo brasileiro. O outro ponto também é positivo, mas abre assim, a necessidade de reflexão sobre cuidados. Que é o quê? O ponto positivo é o Brasil vai à Guiana e está aproveitando essa visita para estabelecer parcerias na área da engenharia para a construção de uma infraestrutura, parcerias de infraestrutura com a Guiana, que é muito necessitada disso. Isso é um ponto importantíssimo, são empresas brasileiras, é tecnologia brasileira, é engenharia brasileira. São recursos brasileiros, são materiais brasileiros, então isso ativa a nossa economia positivamente, em parceria com o país vizinho, que é um ganho para ambos os lados.
Só que quando eu falo disso, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está ligado em como a coisa funciona no mundo, nos jogos de poder, vai lembrar de um fato recente que requer a nossa atenção aqui no Brasil. Por quê? Porque isso aconteceu recentemente na nossa história e o Brasil foi alvo de uma série de ataques contra suas empresas de engenharia, isso sem contar empresas do ramo energético, que foram alvo de ataques transnacionais que destruíram essas empresas. Por quê? Porque o Brasil estava crescendo, estava estabelecendo cada vez mais parcerias, e isso foi uma espécie de ameaça aos Estados Unidos. O Brasil é um país de grandes proporções territoriais, com uma grande população, com uma economia considerável, e um Brasil forte é sim um grande adversário aos Estados Unidos, dos Estados Unidos. E a partir daí os Estados Unidos dispararam uma série de movimentações que acabaram não só destruindo as empresas, como convulsionando o nosso país. E sim, eu estou falando aqui da Lava Jato. Tem gente que fica irritadíssima com isso, né? Tem os lavajatistas que não podem ouvir, mas sim, foi um atentado contra o Brasil. Prejudicou não só as empresas, como toda a economia nacional. Eu conheço gente que pessoalmente foi destruída por esses processos que é lavajatista. E eu pergunto, tá, mas cara, mas não adianta, é a cegueira ideológica, né? E não é negativo o fato do Brasil buscar novamente, o Brasil deve fazê-lo. Só que agora o Brasil tem que estar vacinado contra isso. E é aí que cumpre ter uma inteligência organizada no Brasil e eficaz para evitar novos tipos de intervenção. E a gente pensa a BIM do jeito que ela está. Espero que o governo brasileiro tenha tirado lições do que aconteceu e possa, né, reconstruir aí a sua, agora de maneira mais blindada. Mas sempre que eu vejo esse tipo de prática aí, me lembro dos riscos da Lava Jato, né? Mas enfim, vamos entrar no primeiro tema, né? Eu já falei até mais tempo do que eu esperava sobre esse primeiro assunto, mas é importante. Vamos falar um pouquinho aí sobre um dos temas em destaque. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu trago o seguinte título: a OTAN deixa a França exposta. O Macron fez uma fala, todo mundo estava muito, né, oriçado. O Macron fez uma fala, todo mundo deu um passo atrás e deixou o Macron em evidência depois que ele falou sobre... não é que ele estimulou o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia, ele não descartou. Só que como todo mundo deu um passo atrás, o Macron pareceu mais ousado, e ficou a França exposta nisso aí. E claro, nesse movimento tem o interesse da Polônia e da Alemanha em expor a França, e tem o interesse anglo-yankee, britânico-estadunidense, de também deixar a França exposta. Me parece que as divergências entre a França e os interesses britânicos e estadunidenses, isso fora seus atritos naturais com a Alemanha, que são históricos, estarem cada vez mais à flor da pele. E esse episódio evidencia isso, porque a OTAN expôs a França nesse ponto, e a França é um membro da OTAN. Trago a seguinte matéria: o chefe da OTAN diz que a aliança militar, aqui o Stoltenberg, o secretário-geral, não tem planos de enviar tropas para a Ucrânia. A matéria continua. Ou seja, a OTAN desautorizou, não é desautorizou, mas a OTAN disse, o Macron está indo para o sul e a gente está indo para o norte. A matéria continua. O presidente do parlamento eslovaco, o Peter Pellegrini, ele disse que a Eslováquia não enviará tropas para a Ucrânia. O governo eslovaco já deixou bem claro que não tem interesse nisso aí. Tanto é que foi o líder político eslovaco que falou sobre essa questão aí. Ele falou, a OTAN está planejando tal coisa. Aí todo mundo deu um passo atrás e o Macron continuou. Aí na imagem pintei a Rússia de verde, parte da Rússia de verde, né? A Polônia em rosa, a Alemanha em laranja e a França em amarelo, porque vamos falar desses países aí. Letrinhas vermelhas. O Macron não descartou o envio de tropas, ele não disse que vai enviar, disse que ele não descartou. Se tiver que fazer tudo, a gente faz. E o Robert Fico, que é o líder eslovaco, ele falou sobre planos da OTAN para fazer isso, ou seja, houve a exposição de uma certa tendência. Aí, enquanto todo mundo deu um passo atrás, o Macron ficou ali.
Vamos discutindo essa questão aí, né, os interesses do Macron. Letrinhas azuis. Após a fala do Macron e da resposta russa, que disse que se isso acontecesse invariavelmente, o mundo caminharia para uma guerra, né? A OTAN caminharia para uma guerra com a Rússia, o que representaria uma guerra mundial, provavelmente. Os outros membros da OTAN negaram a intenção, ou seja, deixaram o Macron como a figura bagunceira no meio dessa coisa toda aí. E é interessante como a França ela está tritando rotineiramente com vários membros da União Europeia, da União Europeia também, mas da OTAN, né? Porque o objetivo é que eu ia falar da OTAN. Letrinhas azuis. A Polônia e a Alemanha, que buscam ser uma liderança militar na Europa, já falamos sobre isso aqui, fizeram questão de rebater publicamente o Macron. Isso não quer dizer que Alemanha e Polônia sejam parceiros, muito pelo contrário. Polônia e Alemanha têm profundas divergências históricas. Por quê? Porque existe uma disputa entre esses três países. A Polônia tem tentado aproveitar o episódio de guerra na Ucrânia, pelo menos fez isso durante boa parte do tempo, para se apresentar como uma espécie de liderança continental contra a Rússia, alimentando fortemente o sentimento anti-Rússia, até porque a Polônia tem historicamente muitos problemas com a Rússia. Letrinhas vermelhas. O caos de uma guerra na Europa poderia gerar quedas de regimes políticos no continente, geraria um ambiente fortemente revolucionário, porque existe uma crise econômica, existe uma insatisfação muito grande com os regimes políticos europeus, e um cenário de guerra nesse momento com a Rússia ia gerar um ambiente muito complicado para os governos administrarem. Por isso que todo mundo fez questão de dizer, não, não. Claro, isso além de deixar o Macron, né, como sozinho, né, como o cara que deu o passo à frente. Na verdade, todo mundo que deu o passo atrás. Né? Para ser bem sincero, eu nem vi um posicionamento agressivo, tão agressivo da França. Em termos práticos, no que tange a questão da Ucrânia, a França até tem apoiado bem mais timidamente a Ucrânia. Se a gente for falar assim concretamente o confronto. Né? Eu não estou defendendo o Macron, quem acompanha aqui sabe que eu sinto a chinela no Macron. Só estou colocando a coisa num plano assim para a gente ver como se projetou essa fala do Macron muito mais do que ela própria buscava se projetar, entendeu? Trago a seguinte matéria da Reuters, mídia corporativa que é para os algoritmos, né? Você sabe. A Grã-Bretanha não tem planos para a implantação em grande escala na Ucrânia, diz o porta-voz do primeiro-ministro, que é o primeiro-ministro é o Rishi Sunak, tá? Foi o porta-voz dele que falou. O Reino Unido é um dos grandes apoiadores do prolongamento desse conflito. Tá? Tanto é que eu coloquei nas letrinhas verdes, antes que... o primordial aqui é pensar o seguinte, o Reino Unido ele é muito mais instigador dessa guerra do que a França. Tá? Não que a França não esteja tentando capitalizar, mas Reino Unido e Estados Unidos são os grandes instigadores do prolongamento do conflito. Então o Reino Unido tem sido um dos fiadores do prolongamento do conflito na Ucrânia. De forma que essa conduta do Reino Unido aqui, ela não é voltada a criticar a França por ser hostil à Rússia, muito longe disso. Na verdade, aqui tem um movimento para expor a França. Para dizer a França quer fazer algo que nós não queremos. Né? Claro, indispõe o governo francês ao governo russo, gera uma tensão. Tudo que as forças britânicas e estadunidenses puderem fazer para jogar países da Europa continental contra a Rússia, eles farão. Letrinhas azuis, continuamos nessa discussão. As forças anglo-yankees têm puxado o tapete da França o tempo inteiro. E claro, quando a gente volta na história e a gente observa as relações entre França e Reino Unido, são relações historicamente conflituosas e problemáticas. Tá? A gente vê todo aquele processo de corrida colonial, né, colonialista, até hoje isso se verifica. Por exemplo, na França-África, que eu coloquei entre aspas, que é uma expressão que costumam utilizar para caracterizar a região da África que foi historicamente colonizada e explorada pela França e até hoje tem ainda influência francesa. Os Estados Unidos e o Reino Unido têm sabotado a França ali. A França tem perdido espaço no continente muito por causa das ações russas, que têm buscado mais espaço no continente, muito por causa da revolta orgânica
das populações do continente africano, mas muito também porque os Estados Unidos e o Reino Unido trabalham para sabotar a França ali, isso é histórico. Por uma corrida colonialista mesmo, entre britânicos e franceses. E também teve o caso dos submarinos nucleares na Austrália. A França ali, né, dialogando com a Austrália e tal, num flerte muito forte, veio os Estados Unidos e o Reino Unido e formularam a parceria AUKUS e mandaram a França passear, furaram o olho da França. Então é importante... são membros da OTAN, sim, são membros da OTAN, mas as divergências crescem porque crescem as contradições. É um cenário de crise. Continuamos aí, na mesma discussão. O Macron anuncia uma coalizão para enviar mísseis de longo alcance a Kiev. Aí a gente vê, a França fala isso, a Alemanha fala outra coisa ao contrário, entendeu? Letrinhas vermelhas. A França tem sido criticada por ajudar menos a Ucrânia. E realmente, né, ela tem uma posição menos destacada. E os seus últimos posicionamentos podem ter a intenção de reverter essa imagem. Agora, eu não sei se a França tem a intenção de reverter o real apoio. Que ela está tentando reverter a imagem, isso está muito claro. Está bem evidente. Letrinhas verdes. Pode ser que o Macron esteja buscando dialogar com forças políticas do leste europeu, apresentando-se como uma liderança que não abandona aqueles que enfrentam a Rússia, por exemplo. Porque ele vinha sendo acusado ali de... teve até linhas que acusavam ele de ser simpático ao Vladimir Putin e assim por diante. E ele tenta demonstrar, até porque no leste europeu existem muitas forças ali, muitos setores que são visceralmente anti-Rússia. E se a França quer ser uma liderança na Europa continental, ela precisa fazer algo mais aí, né? Letrinhas azuis. A Alemanha discorda da França sobre o envio de armamento de longo alcance. Então, assim, a França fala uma coisa, a Alemanha fala outra. A Alemanha fala uma coisa e a França fala outra, a Polônia fala uma terceira coisa, porque são três forças que estão disputando a liderança militar da Europa. E a França usará o caso para apontar uma falta de vontade alemã. Aí ela vai tentar reverter o jogo. É a Alemanha que não quer apoiar a Ucrânia, porque eu estou tentando enviar armamento de longo alcance. Aí a gente entrou já na etapa, como eu tenho discutido com vocês, já entramos na etapa de enviar armas de longo alcance para a Ucrânia. E isso vai servir para promover ataques contra o território russo. Agora, como a Rússia vai responder a isso é que a gente ainda está discutindo. Aí uma última matéria, e essa aqui é sobre aquela região que a gente está falando, né, que é do Báltico. Um estado da União Europeia ameaça neutralizar uma região russa. Letrinhas vermelhas, olhem só. A Lituânia está ameaçando atacar Kaliningrado se a Rússia ameaçar. E daí, isso que está entre aspas é o argumento da Lituânia. Se a Rússia ameaçar a segurança da Europa, seja lá o que isso signifique. Aí a gente volta para aquele mapa que eu sempre trago aqui. Em verde, claro, a Rússia, parte da Rússia. Em verde escuro, a Bielorrússia, aliada da Rússia. E em laranja forte, a Lituânia, que é quem está em questão aqui. E laranja fraco, outros membros da OTAN. Claro, a OTAN é bem maior que isso, eu só grifei alguns de interesse ali. E percebam, aquela partezinha verde que tem setas vermelhas apontando para ela, que está entre a Lituânia e a Polônia, é Kaliningrado. Se a OTAN fizer um esforço ali de ataque, ela pode tentar tomar Kaliningrado. Agora, por outro lado, olhem entre Kaliningrado e a Bielorrússia, como tem uma zoninha de degola ali, que se houver uma operação, fecha-se aquilo ali e a Rússia pode tomar ali Estônia, Letônia e Lituânia. Então existe essa questão aí que é uma questão em crescimento. Tanto é que ontem eu botei no canal do Telegram e do WhatsApp discussões da OTAN sobre operações em Kaliningrado. Para mim a questão do Báltico é um fronte em construção para depois do episódio da Ucrânia ou até durante o episódio da Ucrânia. Porque está acontecendo muita coisa ali. Teve muito exercício intensificado da OTAN ali, assim como houve no Mar Negro. Pouco antes de começar o episódio na Ucrânia, não fosse a Turquia fechar a porta ali e frustrar muita gente, e não permitir uma batalha no Mar Negro, a coisa teria também ganhado proporções navais ali. Agora no Mar Báltico não é bem assim.
Então convém ficar de olho nessa situação aí, eu insisto nesse ponto. Se não acontecer nada, pelo menos a gente observou o lugar, né? Letrinhas verdes. A Lituânia afirma que com a entrada da Suécia na OTAN, o Báltico virou uma área interna do bloco. Ou seja, o Mar Báltico virou uma piscina da OTAN. E aí é importante sempre frisar que o Mar Báltico banha a Rússia. Tá? O Mar Báltico é aquele que está ali entre a Suécia e a Finlândia, entre a Finlândia e a Estônia, entre a Polônia, ali, Poland, e a Suécia, que está Sweden ali. Então aquele mar ali é o Mar Báltico. E os caras estão dizendo que é uma espécie de piscina da OTAN, só que essa piscina da OTAN, a água bate lá na Rússia, entendeu? É uma situação. E tem muita linha ali de comunicação, tem muita linha de gasoduto ali, né? Então tem uma geopolítica energética de comunicação que... Vamos para o outro tema, tá? Ainda com essa ligada à Ucrânia, OTAN. O Tesouro dos Estados Unidos, na figura da Janet Yellen, que é essa senhorinha que aparece aí, faz uma proposta perigosa. Que proposta é essa? Matéria da Associated Press. A Janet Yellen insta os líderes mundiais a desbloquearem ativos congelados do Banco Central russo e enviá-los para a Ucrânia. Está instando a Europa a fazê-lo. Vai, Europa, faz isso aí, não vai dar problema. É uma proposta perigosa por quê? Porque isso aí tende a lascar a Europa. Isso vai derrubar a credibilidade, porque na prática a Europa está roubando dinheiro da Rússia, mandando para a Ucrânia, que está em guerra contra a Rússia. Isso aí é uma coisa muito louca. A credibilidade do mercado europeu vai cair. O próprio Fundo Monetário Internacional tem alertado sobre esses bloqueios, sanções, congelamentos de reservas e o uso da moeda, seja o euro ou o dólar, como uma arma geopolítica. Isso tende a quebrar a credibilidade. A Janet Yellen discorda disso. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos ensaiaram usar o caso Navalny para criar um ensejo para usar o dinheiro roubado, ou seja, né, vamos sancionar a Rússia, pegar o dinheiro a partir do caso Navalny. Só que o caso Navalny está naufragando, né, porque a própria Ucrânia, a inteligência ucraniana está dizendo que o cara morreu de morte natural, que não foi de morte matada, foi de morte morrida. E, claro, isso pode ter várias explicações, né. Eu não vou aqui discutir o caso Navalny de novo, que eu já sempre discuto aqui, né. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos querem colocar a Europa na roubada. Isso reduziria a credibilidade do mercado europeu. Porque isso aí é usar dinheiro roubado. Então todo mundo que tem dinheiro, reservas em euro, ou todo mundo que faz suas transações com a Europa, vai pensar, bom, mas em que momento que esses caras vão pegar o meu dinheiro por alguma coisa que eu fizer? Porque está misturando elementos geopolíticos com elementos comerciais. Como é que fica essa situação daí? Letrinhas azuis. A Janet Yellen negou o risco da perda de credibilidade e isso aí significa contrariar boa parte dos especialistas em economia e de organismos internacionais. O próprio Fundo Monetário Internacional, que não é russo, o Fundo Monetário Internacional é um organismo que alavanca o dólar como arma. Então, digamos assim, os alavancadores de dólar do mundo, Fundo Monetário Internacional, a partir de empréstimos, essa coisa toda, estão dizendo, cara, o dólar pode ser arma, mas vocês precisam ajudar a gente a ajudar, né? Porque senão fica difícil. Mas a Janet Yellen nega o risco de perda de credibilidade se o dinheiro roubado for usado. Ela acredita que o dólar, o euro e o iene são insubstituíveis. O tamanho da arrogância pode estar escondendo aí o tamanho do tombo que os caras estão levando, né? Essa ideia de que algo é insubstituível, até porque a OTAN já não dá mais todas as cartas. Existe uma hegemonia unipolar que está fazendo água, por isso fala-se em um cenário multipolar. Existem muitas compreensões sobre o que é a multipolaridade, mas que a hegemonia unipolar das forças anglo-yankees já está fazendo água há bastante tempo, isso é um fato. Por isso que fala-se em emergência da multipolaridade.
E tem muitas compreensões sobre isso. E tem gente que não entende e nega a multipolaridade sem sequer entender o que é, porque eu já vi justificativas de crítica à existência da multipolar que o cara não entendeu nada do que é multipolaridade. Até porque muitas vezes tem uma visão tão grosseira sobre como realmente se estabelecem as relações entre os países, que o cara não vai conseguir entender mesmo. Agora, é um fato que existe algo diferente, uma nova ordem em construção. Letrinhas vermelhas. O fato é que os países do sul global têm se articulado para buscar alternativas ao dólar. Isso é um fato. A gente vê aqui países do Golfo Pérsico transitando para o yuan, a Bolívia transitando, o Brasil aumentando as suas reservas, a própria Argentina vinha fazendo muito isso. É um dado da realidade. O dólar ainda é dominante? Sim. O euro ainda é importante? Sim. Mas existe um movimento de mudança. E negar essa mudança, como a Janet Yellen está fazendo, é uma arrogância que pode cobrar caro. Letrinhas verdes. Os BRICS têm atuado fortemente para rivalizar com o dólar através de seus empréstimos, rivalizando com o próprio Fundo Monetário Internacional. Só lembrando, a Janet Yellen é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, tá? Eu falei da Janet Yellen como, né? Ah, Janet Yellen, né? Como se fosse ultra conhecida, né? E vamos para o Oriente Médio, né? Vamos sair um pouco da Europa, vamos falar um pouco do Oriente Médio, embora a gente vá falar do Oriente Médio, de Israel, mas diz respeito a uma questão dos Estados Unidos também. Pintei aí no mapa o Líbano em rosa, Israel em amarelo, o Egito em verde e o Iêmen em laranja, porque vamos falar desses todos aí nesse momento agora. Nesse segundo tema aqui, né? Que é o terceiro, porque eu falei sobre o Brasil como o primeiro, né? Os congressistas de Biden lutam contra a falta de bênção do Congresso para o conflito Houthi. O Biden começou silenciosamente uma guerra contra o Iêmen e não declarou essa guerra, e ele não consultou o Congresso, que é o que eu tenho falado aqui, é uma guerra não declarada contra o Iêmen. Isso é ilegal, só para que a coisa fique devidamente esclarecida. Os congressistas, existe um movimento bipartidário questionando, o que está fazendo lá? Letrinhas vermelhas. Primeiro ponto. Existe um movimento bipartidário que questiona o argumento da autodefesa. Porque como que é autodefesa? Porque, a princípio, os Houthis não estavam atacando navios dos Estados Unidos, estavam atacando navios ligados a Israel ou de Israel. Supostamente, e é bom que o pessoal não deixe muito claro isso, Israel é um país, um outro país que não os Estados Unidos, não é um estado dos Estados Unidos. Eu sei que vocês vão dizer, mas oficialmente Israel não é Estados Unidos. O que os caras estão questionando é isso. Claro, tu vai dar o lobby sionista, a gente sabe que são umbilicalmente ligados. Mas os caras estão questionando em termos legais. Olha, Israel, que eu saiba, não é um estado dos Estados Unidos, não é parte dos Estados Unidos. Por que vocês estão usando o argumento da autodefesa se a justificativa inicial dizia respeito à questão de Israel? Então, esse argumento não é válido. Letrinhas azuis. A tese não se aplica porque os Estados Unidos estão atacando os Houthis por causa de outras nações. E eu estou trazendo o argumento dos caras. Por quê? Porque não existe concordância. Eu já falei várias vezes que tem setores empresariais nos Estados Unidos que não fazem parte de lobby sionista, que estão irritados. Por quê? Porque existe um boicote crescente no mundo islâmico contra as empresas dos Estados Unidos porque apoiam Israel. Então já não tem uma concordância muito grande nem na cúpula. Por isso que a gente vê matérias como essa no The New York Times, por exemplo. Tem gente que não está gostando disso aí, que está se prejudicando. O projeto extremista sionista, e não quer dizer que o projeto liberal sionista seja muito menos agressivo, apenas na sua forma de expressá-lo, está promovendo um grande problema para muita gente. Estragou todo o projeto da OTAN no Oriente Médio. A partir dos acordos de Abraão ali, aquilo foi para o saco. E não foi intencional, porque os caras, então eu vou apoiar o Ben-Gvir, porque ele é anti-OTAN, pelo amor de Deus. Isso não foi voluntário, né? Letrinhas azuis. Na prática, o Biden iniciou uma guerra ilegal não declarada contra o Iêmen, bombardeando o país e matando inclusive civis.
Terrorismo de Estado, isso. E isso não houve um diálogo no Congresso. Isso é uma conduta antidemocrática. Tá? Se o pessoal, para usar os termos que os próprios Estados Unidos gostam de usar, é democrática, não democrático, as instituições. Então, isso é antidemocrático. A gente tem que ler os caras nos termos que eles usam, não? Letrinhas vermelhas. Os Houthis começaram atacando apenas navios ligados a Israel. Os navios dos Estados Unidos e dos britânicos vieram depois que começaram os bombardeios britânicos e estadunidenses. Porque a princípio a questão era só dizer respeito a uma solidariedade dos Houthis com o povo palestino por causa do massacre em Gaza. Aí começaram a atacar navios no Mar Vermelho. O Mar Vermelho está pintado ali com uma setinha azul. Ó. E ali é a rota do Canal de Suez. Está gerando um problemão para o Egito, mas também a economia de Israel está sendo açoitada também. Então os Houthis estão gerando um problema grande para o Estado de Israel. Vamos ficar na região, continuamos na região. Exclusivo, o Hezbollah do Líbano interromperá o fogo, os ataques, se o Hamas aprovar a trégua em Gaza, dizem fontes. Então o Hezbollah está se apresentando muito razoável. E Israel, para variar, não. Né? Eu acho que não é nem preciso falar sobre isso. Né? A conduta de Israel não é minimamente aceitável nem razoável. Uma diplomacia criminosa, a diplomacia do Estado de Israel. O principal diplomata de Israel, usando as redes, parece um maluco completo, assim, sem nenhum decoro, sem nenhum... O cara está praticamente stalkeando o governo brasileiro, né? Ele marca toda hora, quer constranger o governo brasileiro toda hora, porque o cara disse o óbvio, que está acontecendo um genocídio. Se nada for feito, os palestinos vão ser todos assassinados na faixa de Gaza. E na Cisjordânia também. Né? Nesse caso específico da fala do governo brasileiro foi sobre a faixa de Gaza. Não dá para dizer a verdade sobre Israel. Né? Letrinhas verdes. Israel resiste em aceitar a trégua e diz que, se houver uma trégua, vai reforçar os ataques ao Líbano. Ou seja, o Hezbollah está dizendo vamos arrefecer as coisas, vamos gerar um ambiente menos tenso, e Israel não. Se eu parar em Gaza, eu vou ocupar uma parte do Líbano. Dá para dialogar? Muito complicado. Desde que Israel surgiu como Estado, é essa bagunceira na região, entendeu? Letrinhas azuis. Os Estados Unidos temem que o sionismo esteja produzindo uma guerra que arrastará os Yankees diretamente para o confronto. E me parece que certos setores querem os Estados Unidos nesse confronto, porque isso daria suporte para que Israel pudesse botar em marcha planos de expansão territorial. Porque é um projeto expansionista colonialista de Israel. Quer ocupar uma parte do Líbano, quer tomar toda a faixa de Gaza e quer ocupar toda a Cisjordânia. Ou seja, 2 territórios palestinos e o território libanês. E entre parênteses ali, sozinho Israel não conseguiria. Aí Estados Unidos dá o lastro. Aí não adianta o Biden dizer que por telefone fica repreendendo o Netanyahu se na prática arma Israel. E se houver uma guerra e os Estados Unidos entrarem diretamente para essa guerra, é bom as empresas dos Estados Unidos já esperarem um boicote monstro por parte do mundo islâmico. Trago o seguinte, mais uma matéria. Ainda na região aí, né, já indo para o continente africano ali, porque vamos falar do Egito. Né? Bem nessa transição Oriente Médio-Egito. Né? Está ali o Egito pintado de verde, Israel pintado de amarelo. O Egito ameaça grupos de direitos humanos sobre o campo do Sinai para refugiados de Gaza. Eu falei para vocês que estavam acontecendo obras que o Egito não está deixando que ninguém veja, segundo constam algumas fontes, para receber palestinos da faixa de Gaza. Isso é muito grave, porque isso significa que o Egito está trabalhando em confluência com o Estado de Israel, construindo uma infraestrutura justamente onde Israel quer que essa infraestrutura esteja. Isso está nos planos de inteligência, de limpeza étnica da faixa de Gaza, que são planos da inteligência de Israel. Isso gera uma crise enorme no Egito, porque isso é o Egito sabotando muçulmanos, em aliança com Israel. Por isso que o governo do Egito tenta abafar o caso, supondo que seja realmente assim. As informações dão a entender que é isso. Letrinhas vermelhas. O primeiro problema é que o Egito estaria dando guarida ao projeto de esvaziamento de Gaza. Isso destruiria a imagem do Egito no mundo islâmico.
É muito grave isso aqui. Letrinhas verdes. O outro problema é que pessoas ligadas ao líder político do Egito, que é o Sisi, o general, estariam envolvidas não só no ganho na construção da infraestrutura, como também em migração, processo de atravessar as pessoas palestinas cobrando dinheiro na fronteira, estariam também relacionadas a isso, que é um escândalo de proporções monstras, né? Lembrando que o Sisi, ele faz movimentos pró-Israel e pró-Estados Unidos, mas também é membro dos BRICS, o Egito. Será que o Sisi é do gosto total do projeto Anglo-Yankee? Ele não pode tomar uma primavera nas costas aí, muito embora ele tenha um amplo controle no Egito, mas é um jogo perigoso, né? Vamos ver onde é que vai terminar o governo do Egito nisso aí. Meu Jesus. Eu escolho essas fotos, eu mesmo me irrito assim quando eu olho as fotos que eu escolhi. E assim, ó, dia após dia são só registros de problemas, porque não é nada que não se esperasse, né? Acho que até as pessoas que achavam que ia ser ruim não se prepararam para algo tão ruim. Eu sempre achei que ia ser bem ruim mesmo. Não me surpreende em nada essas coisas que o Javier Milei, presidente eleito da Argentina, para a infelicidade dos argentinos e de toda a região, está fazendo. Traga o seguinte título: o Milei expulsa brasileiros da Argentina. Ele está tentando criar uma crise diplomática com o Brasil. Ele está buscando gerar cisânia, ele quer gerar divisão regional, ele está gerando uma divisão dentro da Argentina. Essas figuras fortemente divisionistas que acabam rachando o tecido, acabam rasgando o tecido social e político, são uma arma transnacional que você destrói o país, entendeu? E também fragmenta a região. Traga a seguinte matéria: o governo Milei deporta estudantes brasileiros em universidades argentinas. Isso aí é fruto de diálogos entre Brasil e Argentina, entendeu? Letrinhas vermelhas. O Milei está atuando para criar uma crise de relações com o Brasil. Ele quer bagunçar a região. Então não é só brasileiros que estão vivendo isso aqui. Ele está promovendo esse tipo de coisa contra várias pessoas da América Latina. Ele está gerando uma divisão regional. Se a região se une, ela se torna mais forte. Se ela se fragmenta, ela fica mais frágil. E o Milei, figuras como o Milei, não só o Milei, né, são divisivas e geram esse tipo de problema. Letrinhas azuis. O Milei fere um acordo bilateral de 2009, acordo Brasil-Argentina, e dispara contra princípios do Mercosul, que é da circulação de pessoas e mercadorias, de que provavelmente ele também vai atacar. Então, isso prejudica. Se esse tipo de lógica do Milei passa a vigorar, pelo menos eu falo aqui pela região sul do Brasil, muito do turismo da região sul do Brasil depende em muito dos argentinos. Até aquelas figuras idiotas que foram na internet ficar celebrando a vitória do Milei, muitas delas são comerciantes que vivem do turismo, vão se arrepender amargamente disso. Acharam que iam fazer farra, porque elegeu um louco lá na Argentina só para tirar sarro pela rede. Isso acaba atingindo as pessoas também. Se a lógica do Milei de fragmentação do Mercosul e as relações do Brasil com a Argentina comerciais azedam, o que eu acho que os setores econômicos e políticos, sobretudo por causa de um esforço do Brasil, não vão deixar acontecer, muita gente vai sair prejudicada disso aqui. Porque política não é brincadeira. Não é como futebol, o cara vai tirar um sarro do outro. Chupa, a direita ganhou. Tu vai te prejudicar, velho. De ser burro, cara. Isso aqui não é uma questão de direita ou de esquerda, embora seja também. Isso diz respeito a um cara que foi colocado para bagunçar toda a região, inclusive a tua vida. Muita gente vê política como futebol. O cara acha que está torcendo para um time, ele nem pensa se o político em questão prejudica ou favorece ele, né? Ou se prejudica menos ou mais, entendeu? E o cara segue brincando, fazendo piadinha, como se fosse normal colocar um cara desse no poder. A Argentina vinha vivendo uma situação difícil, vinha, mas não é com esse cara que vai melhorar. Vai piorar muito e vai piorar para nós aqui também. Quando o Milei ganhou, eu falei, a indústria nacional, a indústria do Brasil, vai passar trabalho porque esse cara é uma figura divisiva. Aí aqueles setores que dizem que temos que tirar a ideologia das coisas, são os setores que mais agem ideologicamente.
Acabei de falar que eu tenho conhecido o cara que tinha empresa, que atuava nessa parte de estaleiros e tal. O cara é lavajatista, se prejudicou, ficou na merda total. E eu perguntei, cara, e aí? E o cara disse, não, foi bem feito mesmo, que eu apertei e tal. O cara se prejudicou, burro. Então, essa coisa de, o cara age ideologicamente, esses caras agem a partir de uma cegueira ideológica completa. Se prejudicam e comemoram. Letrinhas azuis. O Milei pode prejudicar o comércio e o turismo da Argentina. E se isso virar uma regra, daqui também. Porque no caso da Argentina ele está privilegiando o turismo dos ricos. E tem vários setores que ganham com outras formas de turismo, de classe média, de pessoas que têm da classe trabalhadora. A quantidade de brasileiros na Argentina não contribui também para pessoas que vão viver lá, que vão se sustentar, recebem dinheiro do pai lá, muitas vezes. Isso gira um certo mercado, um bom mercado, diga-se de passagem. Letrinhas vermelhas. Após a atuação do Brasil junto aos BRICS, o Milei recusou a entrada nos BRICS. O cara é anti-sul global. Esse cara é contra a soberania da Argentina, é contra movimentos do sul global. Esse cara é um agente britânico estadunidense e sionista, né? Porque puxa saco de Israel a dar com pau, né? Olhem essa matéria aqui, ainda nessa discussão sobre o Milei. O López Obrador, que é o presidente do México, ele descarta um possível encontro com o Milei no México. Definitivamente não é o momento. E nem sei se vai ter esse momento, porque o López Obrador diz que ele não é muito fã de discussões internacionais, é um cara muito provinciano. Mas eu detesto o Milei, ele já fez altas críticas. Diz que é um fascista ultra-radical, ultra-conservador. E o Milei chamou ele de um monte de coisa também, então é uma figura divisiva, que critica tudo. Tudo que é sul global, né, lógico. Letrinhas verdes. Assim como o Milei está fragmentando a Argentina ao atritar com governadores, ele também atua para gerar turbulência regional. Alguém até comentou aqui, até trouxe. Isso é um tipo um Zelensky daqui, né? Bagunceiro vai arrastar toda a região para um problema. É. Porque assim, ó, quando se dá poder a uma coisa como o Milei, isso gera um enorme problema regional. Porque esse cara tem força, tem relações diplomáticas, ele pode fazer um estrago enorme, enorme na região. A Argentina é um país de expressão na região. Foi espantosa a chegada desse cara ao poder, entendeu? Mas dava pra ver que ia ser assim, né? E aí, último tema, tá? A Nigéria também tem não é comparável ao Javier Milei. Também não vou avacalhar tanto Bola Tinubu, mas ele é um capacho dos interesses transnacionais, um cara que trabalhou em petroleira, né? Estrangeira. Povo nas ruas da Nigéria contra o FMI. Eu tenho uma certa impressão de que se a Nigéria estivesse no território historicamente colonizado pela França e tivesse alguma influência francesa ali, já teria caído, porque a França não está conseguindo segurar as pontas no continente africano. A Nigéria faz parte da colonização britânica, né? Trabalhadores nigerianos iniciam um protesto nacional de 2 dias, tem com presença de estudantes também, né? Letrinhas vermelhas. Trabalhadores e estudantes criticam os empréstimos junto ao FMI e ao Banco Mundial, que colocam, né, que é o que eu coloco nas letrinhas azuis, as políticas de austeridade, de cortes, de imposições ao governo, que são impostas pelo FMI, estão matando o povo nigeriano. A fome está crescendo, os caras não estão conseguindo comer. Aí a revolta cresce, tenho a impressão de que o esforço para manter o Bola Tinubu no poder por parte de interesses transnacionais é gigantesco hoje. Mas se a gente olha a região e a gente vê os vários movimentos que estão acontecendo, de levantes que estão derrubando governos civis fracos, é bom o Bola Tinubu botar as barbas que ele nem tem, tá aí o Bola Tinubu. De molho, né? Letrinhas azuis. O fim dos subsídios sobre os combustíveis e a desvalorização da moeda estão destruindo o poder de compra do povo nigeriano. Nesse caso é uma situação semelhante à do Milei, né?
Embora o projeto do Bola Tinubu ele seja é um projeto de austeridade também, mas ele não é um projeto tão radical quanto o do Milei, até porque né, e até porque é muito difícil, né? O que eu ia dizer é que é muito difícil ser um projeto tão radical e maluco, porque o Milei, ele ganha um respaldo da urna porque ele apresentou toda essa maluquice para as pessoas colocaram um cara desses lá. Letrinhas vermelhas, o Bola Tinubu é figura ligada a transnacionais petroleiras. E o país tem grandes jazidas de petróleo. E o povo não está conseguindo comprar combustível no próprio país, né? Não? Letrinhas verdes. Se a Nigéria estivesse na porção continental sob influência francesa, o governo já teria caído? Porque a França perdeu o controle. Muito porque Estados Unidos e Reino Unido estão sabotando a presença francesa no continente também. Claro, tem o movimento orgânico da insatisfação com os franceses, claro que tem. Mas está tendo empurrão também. Estão puxando o tapete da França também. Para esse caso, para o bem, né? Porque para o bem não, esses caras não faziam bem, mas ser colonizado pela França é uma droga. Então, no meio dessa bagunça toda, que tem a Rússia também, está tendo a sua influência, Estados Unidos, Reino Unido, a França. Então, existe uma situação de atrito que acaba abrindo espaço para a emergência de movimentos orgânicos, como vários que estão derrubando a colonização francesa. E isso é fundamental. E tenho a impressão de que se a Nigéria tivesse sob a batuta francesa, acho que o Tinubu já não tava mais no poder. Foi uma boa foto do Tinubu pensando na vida, né? Eu consigo imaginar o Tinubu indo embora do país, assim, fugindo. Não vai dar. Continuamos não, chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal, que querem e podem apoiar o canal. Aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Apenas os anúncios que aparecem durante o vídeo, as propagandas, não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem durante o vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que mantém efetivamente esse trabalho funcionando são os apoios dados por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 formas são bem-vindas, escolham uma delas, aquela que for mais prática, e apoiem se quiserem, se puderem. Cada um apoia com o valor que quiser, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser, tá? É uma ajuda solidária, então vocês que determinam o valor. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix. Tá? A primeira forma de apoio é o boleto e cartão, a segunda forma de apoio é pelo Pix, que é o Pix, né? Eu estou bem dispersivo hoje, né? Que é uma chave de e-mail, é isso que eu queria falar, né? Tem gente que coloca o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu coloco um e-mail, tá? Se vocês digitarem lá na chave Pix, escreverem pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem ali aquela que for mais que for do interesse de vocês. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.